Quando alguém me pergunta como é que eu tô, eu costumo responder. Tirando o Brasil, tudo bem. Mas hoje eu estava pensando que eu preciso mudar essa frase, porque não é só o Brasil que está de cabeça para baixo. A América Latina como um todo não é para principiantes. Passamos o fim de semana eufóricos com a soltura do Lula após 580 dias de prisão. Eu fui para São Bernardo me juntar à multidão que queria receber o nosso presidente e consegui até dar um abraço nele e afiar na cabeça dele um chapéu da Portela. Foram dias que encheram a gente de uma esperança fundamental para seguir em frente. Uma injeção de ânimo, alegria, tesão, vontade de viver, seja lá como vocês queiram chamar. Mas o que aconteceu logo em seguida foi um aviso de que na América Latina temos que estar o tempo todo atentos e muito fortes. No último domingo, Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia. Eu digo renunciou com todas as aspas possíveis, porque não foi bem isso que aconteceu. Olha, eu não sou expert em geopolítica e acho que nem é preciso ser para saber que Evo foi vítima de um golpe. E se a gente parar para pensar, desde o fim das ditaduras, a nossa região está mergulhada em tentativas de golpes, algumas bem-sucedidas, outras não. Vamos relembrar. Chávez na Venezuela em 2002, Manuel Zelaya em Honduras em 2009, Rafael Correa no Equador e Fernando Lugo no Paraguai em 2012, Dilma no Brasil em 2016 e agora Evo na Bolívia em 2019. Mas por que essa perseguição toda? O que aconteceu foi que quase todos os países da América Latina passaram por ditaduras sangrentas entre os anos 60 e 80. Embora a restauração das democracias tenha se dado por processos distintos em cada país, a pauta econômica neoliberal foi a tônica nos anos 90 e nos anos 2000, até que governos de esquerda e centro-esquerda começaram a ganhar eleições. Chávez abriu o caminho em 97 na Venezuela. Logo em seguida, a Argentina elegeu Néstor Kirchner em 2002. E nesse mesmo ano, Lula foi eleito no Brasil. E, por fim, Evo na Bolívia em 2005. Temos muito em comum. O passado da Bolívia é marcado por expoliação e pelo sangue oriundo da colonização espanhola. No início dos anos 2000, o país estava mergulhado em uma guerra civil pelo direito do acesso à água. Água, gente. As pessoas lutavam pelo direito de beber água, já que a onda da privatização ameaçava até isso. Então, Evo encontrou uma Bolívia devastada e, ano após ano, conseguiu pôr em prática políticas de redução da desigualdade social, fortalecimento da indústria nacional e valorização das culturas locais, fazendo do Estado boliviano um Estado plurinacional, dando status de nação aos povos indígenas. Sobre isso, cabe dizer que a Bolívia é o país com maior concentração de povos originários da América do Sul. Mas foi só em 2005, com a eleição de Evo, que um indígena chegou ao poder pela primeira vez. Bom, de lá para cá, a Bolívia reduziu de 63% para 35% o índice de pobreza, erradicou o analfabetismo e fez o país crescer 5% ao ano. Não é pouca coisa. E para quem pensa que o governo do Evo era uma ditadura ou um governo quadrado de esquerda, se engana. Para começar, se fosse uma ditadura, não teria uma oposição tão forte e organizada, o que é comum das democracias. Além disso, as empresas privadas tiveram participação e crescimento nos anos do governo Evo. Além da elite econômica que controla os mercados, a Bolívia conta com um aditivo altamente inflamável em conjunturas turbulentas: o fundamentalismo religioso. Desde os anos 70, as igrejas neopentecostais e o movimento de renovação carismática da Igreja Católica vem crescendo de forma significativa entre os mais pobres. Apesar das diferenças de culto, essas duas correntes de pensamento são muito parecidas nos interesses políticos e na disputa pela sociedade, porque partilham de um projeto de poder que passa pela eleição de representantes próprios para os mais diversos cargos da política. Veja, eu não estou falando da religião em si. Eu acredito que um Estado laico não é inibidor da liberdade religiosa. Estou falando do fundamentalismo, um modo de pensar altamente radical, que acredita que o seu modo de vida deva valer para todas as outras pessoas. Isso ficou evidente no golpe contra Evo, que contou com o apoio destas igrejas. É também isso que acontece aqui no Brasil. Aliás,
Áudios que vazaram essa semana revelam uma articulação do governo Bolsonaro com lideranças da oposição raivosa a Evo. Desde o dia 20, quando a eleição apontou uma vitória eleitoral apertada das urnas da Bolívia, a oposição liderada por Luiz Camacho inflamou a classe média, a juventude universitária, policiais e demais setores urbanos a protestarem por meio de ações violentas para tomar o poder na marra. O quarto mandato de Evo foi acusado de ser uma afronta à democracia. No entanto, democracias europeias possuem tradição de mandatos contínuos e nem por isso são questionadas. O povo da Bolívia votou novamente em Evo. Estão em questão aqui a autonomia e a soberania nacional. Acusá-lo de ser um ditador por estar em seu quarto mandato e fechar os olhos para as fraudes eleitorais americanas que elegeram Bush ou para o tempo desses mandatos na Europa é corroborar com o discurso de quem legitima intervenções em países pobres. Golpearam Evo em nome da democracia. Bandos paramilitares incendiaram instituições, sedes sindicais e residências de pessoas ligadas ao presidente, como a sua própria irmã. Casas de autoridades foram pichadas, invadidas e saqueadas, inclusive a do presidente. Intimidaram camponeses, sindicalistas e ativistas sociais, atacaram uma marcha pacífica de mulheres e a prefeita Patrícia Arce, do partido de Evo, foi sequestrada, esmurrada, teve seus cabelos cortados e seu corpo pintado de vermelho. Todos os limites democráticos foram ultrapassados. Foi uma barbárie. Depois de finalizar a auditoria das urnas, a OEA tentou pacificar a situação, pedindo novas eleições. Morales acatou o pedido, mas não foi suficiente. Neste clima de violência e instabilidade, o comando das Forças Armadas sugeriu ao presidente que renunciasse. Morales aceitou para poupar o povo mais vulnerável do sofrimento. As imagens que chegam da Bolívia são emblemáticas. Soldados com Bíblia e armas nas mãos. Não restam dúvidas de que o golpe na Bolívia foi uma aliança neoliberal, conservadora e cristã fundamentalista, com respaldo das polícias e forças armadas. Agora, os responsáveis pelos protestos que convulsionam o país querem a renovação de todos os poderes do Estado e a criação de uma junta de governo transitória para conduzir as novas eleições. Ora, sabemos que não há neutralidade na política, então a pergunta que nos cabe é: qual a legitimidade desta junta? A quais interesses ela vai servir? Qual a responsabilização dos líderes da oposição ao inflamar os protestos? A negação da política é um campo fértil para o golpismo. É aquele velho discurso de que ninguém presta, política é tudo igual. Até que surge uma liderança que promete resolver todos os problemas e o autoritarismo nada de braçada para impor uma agenda de retrocessos sociais e entrega do patrimônio nacional. Já vimos esse filme, não é mesmo? É por isso que diversas lideranças mundiais estão solidárias a Evo Morales e ao povo boliviano. O presidente do México acabou de oferecer asilo político. Os povos indígenas, os trabalhadores urbanos e camponeses não aceitarão voltar aos tempos que fome e miséria era regra na vida de suas famílias. Toda a nossa solidariedade.